Se você gosta de história da moda, quer saber mais sobre isso, mas ainda não sabe exatamente por onde começar, nesse vídeo eu vou te indicar os melhores livros de história da moda, todos em português. E se eu fosse você, eu ficava nesse vídeo até o final, porque vai rolar cupom de desconto. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente fala basicamente de história da moda, com recortes sociais e culturais. Sempre com o compromisso de trazer informações corretas, baseadas em documentos da época e nas pesquisas mais atualizadas que estão rolando nas universidades e museus do mundo todo. Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam umas dicas de leitura em português. Porque eu é que não vou ficar aqui indicando livro em inglês que custa 400 ou 500 reais, porque é imoral que exista livro com este valor de capa. E é mais imoral ainda eu ter a cara de pau de indicar isso pra gente aqui, que é classe trabalhadora. E um quesito fundamental, eu só indico pra vocês livros que eu tenho. Livros que estão na minha estante, que volta e meia eu pego pra ler de novo, porque toda vez que eu abro eu tenho alguma informação nova. E uma outra condição muito importante, tem que ser livros bem pesquisados, bem referenciados, porque aqui a gente trabalha com informação séria, não com dados tirados do... Eu dividi os livros em 4 grupos, que são as 4 partes desse vídeo, e as minutagens estão marcadas aqui embaixo na descrição. Então aproveita que você já está aí rolando, senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal e vem comigo pra gente já começar o ano enchendo a nossa estante de livros. A primeira categoria são os livros para quem quer ser pesquisador. E aqui você vai encontrar livros que falam de uma maneira um pouco mais detalhada, até um pouco mais densa, sobre fontes de pesquisa e também sobre métodos de pesquisa histórica. Começando com o História Social da Moda, da Daniela Calanca, que é uma senhora aula sobre teoria de moda e pesquisa em história da moda. Eu sou totalmente apaixonada por A Cultura das Aparências, do Daniel Roche, porque ele discute muito o que a moda representava nos anos 1600 e 1700, porque as pessoas se vestiam daquela forma e também sobre os vários tipos de fonte que um pesquisador de história da moda pode usar. História e Historiografia da Moda, Novas Abordagens é um lançamento recente da Alameda Editorial, que traz 9 artigos excelentes de professores universitários e pesquisadores que compartilham não só as suas próprias pesquisas, mas principalmente falam sobre como chegaram nas informações. Para quem é professor e quer trazer essas questões de história da moda para a sala de aula, um dos melhores livros que eu posso indicar é o Roupas na História, Pesquisar, Narrar e Ensinar, da Ivana Simley. E tô só citando de passagem O Império do Efêmero, do Gilles Lipovetsky, porque ele é um livro fundamental, mas que é legal você conhecer as outras abordagens sobre a história da moda antes de chegar no livro dele, porque basicamente sai questionando todas elas. Nossa segunda categoria são leituras leves e mais gerais, para você que procura livros com uma variedade maior de assuntos dentro desse universo da história da moda. Minha primeira dica é o Pílulas de História da Moda, da Alameda, que é uma grande coletânea de artigos curtos de 2 páginas, em que os pesquisadores falam sobre os seus temas de pesquisa e indicam 1 ou 2 leituras para você se aprofundar. O que eu gosto do Pílulas é justamente essa variedade de temas que vão desde indumentária medieval até a contemporânea, passando por Miss Gay Brasil, trajes folclóricos paraenses, Carmen Miranda, história dos trajes de balé. É um livro muito diversificado e ele é um excelente ponto de partida justamente porque ele tem uma gama muito ampla de temas e de autores. E no final de cada artigo tem essas pequenas dicas de leitura se você quiser se aprofundar naquele assunto especificamente. Preciso recomendar O Espírito das Roupas, da Gilda de Mello e Souza, porque essa mulher foi uma heroína da pesquisa em história da moda no Brasil, numa época em que roupa histórica era domínio só do teatro e considerado um tema de pesquisa banal. O livro dela é um tratado sobre a moda no século XIX e uma das leituras mais completas em português que você pode querer. Um pouquinho menor, mas também muito completo, é o Sociabilidades Coloniais, da Mara Rúbia Santana, que é uma excelente introdução à indumentária do Brasil Colônia e traz excelentes dicas de fontes de onde conseguir essas informações.
A última dica desse bloco é A História na Moda, A Moda na História, que também saiu pela Alameda e é outro livro com temas muito variados, que vão desde a moda brasileira e europeia nos anos 1800 até questões mais contemporâneas, como a moda nas novelas e moda a gênero. O legal de livros como Pílulas e A História na Moda é justamente essa grande diversidade de autores e de temas, e o fato de que são artigos com referências. E isso vai te fazer entrar em contato não só com os assuntos, mas com os métodos que esses pesquisadores usaram para chegar nas informações. E aí você acaba procurando mais coisas sobre os trabalhos deles. E aí quando você vê, você tem 20 PDFs para ler e não sabe nem por onde começar. Isso é um caminho sem volta. Nosso terceiro e último bloco de sugestões traz dicas de leitura mais específicas, em que a gente tem um livro inteiro tratando de um assunto em particular. E olha, tem bastante indicação de história da moda brasileira para vocês. Vou começar com História Social da Beleza Negra, da Giovanna Xavier, justamente porque é muito difícil você encontrar por aí dicas de leitura de história da moda que falem sobre corpos negros. Inclusive, eu estou há muito tempo devendo fazer um vídeo sobre estilistas negros que têm um impacto absurdo na história da moda, mas acabam sempre sendo apagados em favor de umas nazistinhas tipo a Coco Chanel. Quando a Arte Encontra a Moda, da Laura Ferraza, é provavelmente a leitura mais completa sobre moda do século XVIII que você vai achar em português. E ela analisa muito a relação entre a moda e a arte da época. Mas agora vamos falar de Brasil, né, amores? E vou começar logo com um dos meus livros de cabeceira, que é O Circuito das Roupas, da Joana Monteleone, que saiu pela Alameda. É simplesmente o maior e melhor estudo sobre a moda no Rio de Janeiro, na época de Dom Pedro II, com dados incríveis sobre tecidos, modistas, quem usava o quê e em que situação. Esse aqui eu indico para todo mundo. Temos também o Guarda-Roupa Modernista, da Carolina Casarim, que fala sobre a relação profunda que a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade tinham com a moda e como isso refletia a própria arte modernista brasileira. Jovem Guarda, Moda, Música e Juventude, da Maíra Zimmermann, que é indispensável para todo mundo que se interessa sobre a moda brasileira, especialmente a moda jovem nos anos 1960. Mas se o seu interesse está um pouquinho antes, eu indico Fazer Roupa Virou Moda, da Wanda Maleronca, que investiga a indústria da costura e o trabalho feminino em São Paulo entre 1920 e 1950. Especificamente sobre o Rio, nós temos Moda e Modernidade na Belle Époque, da Rosana Feijão. Mas para não ficar só nesse rolê eterno de Sul e Sudeste, eu tenho uma dica quente de história da moda nordestina para vocês, que é Dior Arremedado, de Quintino Medeiros, que analisa a recepção e as adaptações da moda nos anos 1950 no sertão do Rio Grande do Norte. Para alguns desses livros eu incluí o link da Amazon na descrição, mas preciso dizer que é muito melhor vocês comprarem direto da editora, porque além de conseguir promoções, vocês estão apoiando diretamente a produção nacional. E falando em promoções, se segura aí nessa cadeira, modista, porque a editora Alameda liberou um cupom de 25% de desconto pra gente. Então você pode adquirir todos esses livros incríveis de história da moda da editora Alameda com o cupom MODISTA25. Para começar esse ano enchendo a sua estante e a sua cabecinha linda com informação de qualidade. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, a dar uma olhada no catálogo da Alameda, porque o cupom MODISTA25 vale para todo o catálogo deles, não só para os livros de história da moda. E claro, te convido também a dar uma conferida destes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.